Oi, pessoal! Nessa videoaula, eu vou falar um pouquinho sobre a resistência do cimento, tá? A gente já discutiu com relação à resistência à compressão, né? A gente já falou, vocês também já viram isso lá em resistência dos materiais, né? A resistência da compressão tende a encurtar o material. Além de encurtar, ele também tem uma tendência de expandir o material lateralmente, tá? E aí acontece alguns tipos de fratura, ruptura na hora em que o material chega na sua carga crítica, tá? Bom, por que a gente precisa estudar necessariamente a resistência do cimento? Por quê? Porque a resistência do cimento é uma propriedade, é uma verificação importante que a gente precisa fazer para verificar a classe desse cimento, né? A gente já viu diversas classes aí, diversos tipos de cimento, né? Tem o cimento CP1, cimento CP2, né? Condição de escória, condição de pozolana, condição de filler, CP3, etc, tá? E a gente viu que tem uma classe vinculada a esse cimento, né? Que no caso, nós temos classe de resistência de 25 MPa, de 32 e de 40 MPa. Então, é importante a gente fazer essa verificação, tá? E determinar, né, se realmente esse cimento está de acordo com aquilo que foi, né, prescrito, né? Se realmente ele tem aquela resistência, né, aquela classe de resistência de 40 MPa, por exemplo, tá? Outra coisa que é relevante para determinar, né, é com relação a propriedade mecânica, né, do cimento ao longo da sua idade, né? Então a gente sabe, né, que tem alguns cimentos que proporcionam uma resistência inicial considerável. Então a gente precisa também verificar qual que é essa resistência no primeiro, no terceiro dia após a concretagem. Então é importante a gente fazer essa verificação, né, quanto à resistência do cimento, tá? Uma coisa importante, tá, que eu gosto de destacar, que essa capacidade de resistência do material, né, do cimento, né, no caso, ele está muito relacionado com as características físicas e também com a característica química do cimento, tá? As reações, né, químicas do cimento é que vai permitir, né, assim que o cimento entra em contato com a água, né, que ocorre esse processo de hidratação, né, que vai ocorrer o processo, né, para proporcionar esse material resistência, tá? No caso do ensaio do cimento Portland, a gente faz uma argamassa, tá? Então, o que a gente adiciona, né, além da água nesse cimento? A gente adiciona uma areia, que é uma areia padronizada por norma, tá? Onde a gente tem a granometria especificada e tudo mais, tá? Que a gente pode utilizar para fazer esse ensaio, tá? Eu destaco isso porque, a princípio, a areia, ela não tem uma função, ela é inerte nesse processo de reação química do cimento. Porém, ela afeta nas propriedades do cimento endurecido. Então, ela afeta na resistência desse material. Por que ela afeta? Ela afeta na granometria dela, o tamanho das suas partículas, tá? Vai influenciar na sua resistência. Então, é importante destacar, né, essa padronização dessa norma, né, esses destaques da norma, né, e a caracterização dos materiais que compõem essa argamassa, tá? Bom, a resistência, né, a gente faz aqui no Brasil corpos de prova cilíndrico, tá? Então, a gente faz um corpinho de prova cilíndrico de argamassa, determina as dimensões desse corpo de prova, principalmente a sua seção transversal, tá? Então, a gente precisa determinar o diâmetro, né, justamente porque é a área de aplicação da carga. A gente faz o capeamento, eu vou explicar isso na próxima aula, e a gente aplica a carga, que vai ser um carregamento crescente, tá? A gente começa do zero, vai aumentando essa carga, tá? A uma determinada velocidade. E aí, a gente tem que chegar até a carga de ruptura, que é a carga última
que esse material consegue resistir, tá? Então, essa carga de ruptura é que vai me dar a resistência à compressão do cimento. Como? Eu vou pegar a carga de ruptura e dividir pela área de aplicação da carga, né? Ou seja, a área transversal do corpo de prova. Vai me dar a resistência do cimento à compressão, ok? Então, a gente precisa determinar essa carga. Pessoal, uma coisa importante aqui a destacar nesses ensaios, tá? Aqui a gente não faz um levantamento estatístico, né, com relação à quantidade de amostra, tá? A gente faz isso lá quando a gente começar a falar sobre concreto. A norma, ela fala que a gente precisa fazer 4 corpos de prova para cada idade do cimento, tá? Então, para cada idade do cimento que eu vou fazer ensaio, eu preciso de 4 corpos de provas, tá? No caso da norma, para cimentos de modo geral, né, a gente faz o ensaio para 3 dias, para 7 dias e para 28 dias. Então, no total, né, a gente vai ver que no total a gente vai gerar aí, na hora de fazer os ensaios, 12 corpos de prova, tá? Sendo 4 para cada dia. Com respeito ao cimento Ari, que possui resistência inicial considerável, a gente pode acrescentar aqui, né, mais 4 corpos de prova para o ensaio de um dia, tá? De concretagem. Então, a gente pode fazer isso também, tá? Nesses cimentos que têm uma resistência inicial considerável, como o cimento Ari. Então, a gente faz ensaio para esses dias, tá? E aí a gente faz a verificação, comparação, né, dos resultados que a gente obteve nesse ensaio para o que foi especificado em norma, tá? Então, na norma né, de cimento, ela vem falando, né, qual que é a resistência que determinado cimento tem que ter com 3 dias, com 7 dias. E o 28 dias é importante porque ele é que determina a classe do cimento, tá? Então, nos 28 dias, eu tenho que garantir aquela resistência que foi fornecida pelo fabricante. Então, olha só. A idade de 28 dias ela vai determinar a classe do concreto, do cimento. Então, um exemplo. Se eu tenho um cimento CP2 com adição pozolâmica com classe 32, no meu ensaio, para 28 dias, eu preciso garantir que o meu FC, que é a resistência à compressão do cimento, seja maior ou igual a esse valor fornecido pelo fabricante, tá? Então, né, o resultado que eu obtiver lá no meu ensaio, ele tem que ser maior ou igual ao que foi especificado por norma, tá? Isso vai valer para os outros dias também, tá? Porque a norma, ela especifica qual que é o valor que tem que ter de resistência esse cimento nos 3 e 7 dias, tá ok? Então, como que a gente obtém esse FC? Porque eu faço 4 ensaios, né? Eu executo 4 ensaios. Como que eu vou saber qual que é esse valor de FC? Vou fazer simplesmente a média? Não. Tem um processo que a gente precisa fazer. Como que é esse processo? Eu vou fazer os 4 ensaios, tá? Vou fazer esses 4 ensaios aqui. Vou obter para cada ensaio um FC, tá? Então, eu vou ter um FCI, né?
que é referente a cada um desses ensaios, desses 4 ensaios. Vou fazer uma diferença, vou tirar a média desses 4 ensaios. Vou fazer uma diferença absoluta entre a média e os ensaios, os resultados obtidos individualmente. Vou pegar o valor absoluto maior de diferença e vou determinar o desvio relativo, que a gente chama de DR. E aí, o que esse DR vai me fornecer? Ele vai me dizer se aquele ensaio é confiável ou não. Então, ele vai me dizer se eu posso confiar nos resultados obtidos nesse ensaio, tá? Então, se o meu DR for menor ou igual a 6%, ok. Significa que o meu ensaio está ok. Meus resultados estão ok, estão corretos. Se meu DR der superior a 6, significa que meus ensaios não estão ok, ou, né, o que a gente vai fazer é excluir a maior diferença que a gente obteve aqui, ó, entre a média e o resultado individual, tá? A gente exclui aquele que deu maior, faz o processo de novo de média e DR e verifica se é menor que 6%, tá? E a gente vai fazendo isso e verificando até ver se realmente tá ok. Então, vamos colocar isso em prática? Então, vamos ver como que isso funciona. Aqui eu trouxe um exemplo de cálculo, tá? Para resistência à compressão do cimento. Então, ele pede no enunciado para calcular a resistência individual, tá? De cada ensaio, de cada corpo de prova. A resistência média. Então, ele pede para calcular a resistência individual, a resistência média e o desvio relativo máximo. Esse desvio relativo máximo, ele está relacionado com a diferença absoluta máxima, tá? Dos corpos de prova para uma idade, tá? Para uma idade de 28 dias, ok? Então, o cimento que a gente está, que ele utilizou para o ensaio foi o CP2E40. Então, ó, qual que é a classe desse cimento? Qual que é a resistência desse cimento nos 28 dias? 40 MPa, tá? Esse valor de classe é dado em MPa, ok? Eu não falei, tá? Mas quando a gente... Como que eu vou saber qual que é a resistência final, né? Para essa idade de 28 dias? Após fazer o DR, tá, gente? Se tiver, né, de acordo com... se o DR der menor que 6%, tá? Eu pego a média que eu utilizei para o cálculo, tá? E essa média vai ser a resistência para aquele 28 dias, ou 7 dias, ou 3 dias, né? A idade que eu estiver calculando, tá? Então, vamos fazer esse cálculo e no final a gente vai verificar se o cimento ensaiado ele vai atender às especificações de resistência à compressão, tá? Que, né, no caso, ele tem que apresentar uma resistência maior ou igual a 40 MPa, tá? Que é a classe dele, né? É a resistência dele nos 28 dias, tá? Então, aqui, ó, ele forneceu também a área, tá? Então, ele forneceu aqui a área da seção transversal do corpo de prova, 19,63 centímetros quadrados, tá? Aqui tem a carga de ruptura para cada um dos corpos de prova, são 4 corpos de prova.
e a carga é dada em kgf. O nosso valor de resistência, ele tem que ser dado em MPa, tá? Então, para fins de conversão, 1 kgf por centímetro quadrado é igual a 0,1 MPa. Tá? Então, a gente vai usar essa regrinha aí para fazer os nossos cálculos, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente já sabe a área, né? Então, o primeiro passo é determinar a resistência à compressão individual de cada corpo de prova, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a minha resistência, né, para cada um desses corpos de prova. Então, vou começar com o CP1, tá? Então, vou chamar de FC1, tá? Que é o corpo de prova 1. Ele vai ser igual à carga de ruptura, 7.440, dividido pela área, que é 19,63. Vou dar o resultado 379, tá? kgf por centímetro quadrado. Então, multiplicando isso por 0,1, eu vou ter um valor de 37,9 MPa, tá? O resultado tem que ser dado em MPa, ok? Então, vamos fazer isso para os demais. Ok, então depois desse passo, tá? Depois que eu calculo todas as cargas individuais, né, obtive 3 valores de resistência para cada ensaio, eu vou calcular a média, tá? Então, meu segundo passo é calcular, é determinar a média dos resultados. Então, vamos lá, tá? A média vai ser o quê? Vou chamar de FCM. Vai ser a soma dos 4 resultados dividido por 4, tá? Então, vai ser Então, nós vamos ter um resultado de 39 MPa. Então, esse é o nosso resultado de média. O terceiro passo agora é determinar a diferença absoluta, entre a média e os valores individuais. Então, ó, como que a gente vai fazer isso? Vou pegar para cada um, ó, tá? Absoluto, tá, gente? Então, ó, vou pegar para o primeiro aqui, CP1. Eu vou pegar a média, 39, e vou subtrair com o valor individual, que foi 37,9 MPa. Então, dá uma diferença aí
de 1,1. E aí eu vou fazendo isso para os demais. 39, que é a média, menos 40,2. É valor absoluto, tá, gente? Nada de negativo. 1,2. Então, esses foram os meus valores de diferença absoluta. Qual que é o maior? O maior é esse 1,2, tá? E é ele que eu vou utilizar para determinar o desvio relativo, tá? Então, o quarto passo, calcular o desvio relativo máximo, tá? Então, como que eu faço esse cálculo? Desvio relativo máximo vai ser dado por dr, e ele vai ser igual a essa maior diferença que a gente obteve aqui entre a média e os valores individuais, então 1,2, dividido pela média, deu 39. O desvio relativo, ele é dado em porcentagem, então eu multiplico aqui por 100. Então, o meu valor, nesse caso aqui, deu 3,1%. E aí, eu faço a verificação. Esse valor, tá? Para fazer a verificação, eu comparo esse valor com 6%. Esse valor é menor ou maior que 6%? Menor. Isso significa dizer o quê? Que aparentemente, né? Aparentemente não, a gente considera que os ensaios foram realizados da forma correta. Ou seja, a gente pode confiar nos resultados obtidos nesse ensaio. Ok? Então, ok. A gente pode considerar os resultados obtidos no ensaio. Então, a gente passa para o quinto passo. Quinto passo é a conclusão. O que é essa conclusão? É a verificação das especificações, tá? Se eu fiz aqui no DE a verificação, né, se os ensaios foram executados de forma correta, tá? Né, e deu tudo ok, significa que a minha resistência, né, desse ensaio aos 28 dias, foi igual à média que a gente calculou, né? A gente não precisa desprezar nenhum resultado. Então, o resultado deu 39 MPa. E aí que tá. Qual que é a resistência prevista para esse cimento aos 28 dias? O FC previsto aos 28 dias para esse cimento é de 40 MPa. E aí vem a pergunta: 39 é maior ou menor do que 40? Menor. E eu posso concluir o que disso aqui? Eu posso concluir que esse cimento não atende às especificações relativas à resistência à compressão desse cimento, ok? Então, ó, posso anotar aqui, ó. O cimento ensaiado não atende às especificações. Aí, né, as especificações de quê? Relativas à resistência à compressão, em função de sua resistência média, apresentar valor inferior a 40 MPa
aos 28 dias, tá? Então, isso é um indício que esse cimento não tá com a qualidade tão boa assim, tá? Então, esse é o cálculo que vocês vão fazer, tá? No ensaio de resistência à compressão do cimento, tá? Isso pro cimento, ok? Então, é isso para essa aula. Façam a atividade que foi proposta no estudo dirigido, ok? Até a próxima aula.